Fala aí pessoal, tudo bem? Estou de volta aqui para continuar nossos estudos sobre a cronologia dos tempos bíblicos. No vídeo anterior eu falei sobre a cronologia da criação do homem até o momento em que Noé entrou na arca. Vocês lembram? Caso você ainda não tenha visto, o link está aqui na descrição do vídeo ou no card aqui em cima também. E agora eu vou falar sobre a cronologia ou a contagem do tempo após a saída de Noé da arca até os tempos de Abraão. Particularmente eu acho esse estudo muito interessante, porque depois que eu fiz os cálculos das datas, eu descobri muitas coisas legais, muitas coisas bem bacanas, e é o que eu vou passar para vocês aqui agora. Mas antes de tudo, guarde na sua memória esse versículo. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Depois, lá no final do vídeo, vocês vão entender qual que é o motivo de eu ter lido esse versículo aqui, e é uma forma de segurar vocês aqui para assistir até o final. Assim como no vídeo anterior, eu vou falar apenas alguns pontos e curiosidades principais sobre esse estudo aqui nesse vídeo. Mas eu peço que vocês vejam o estudo completo lá no blog, e o link está aqui na descrição desse vídeo. Não passa um avião aqui. É eu começar a gravar, parece que as rotas do aeroporto vem tudo para minha casa. É muito importante que você veja esse estudo para agregar conhecimento para a sua vida. De Noé até chegar a Abraão foram 11 gerações, que são eles: Noé, Sem, Arfaxade, Salá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá e Abraão. Toma aí mais uma sessão de nomes bíblicos para você aí se inspirar e colocar nos seus filhos. Particularmente, eu acho Serug e Peleg muito bom. Mas qual que seria aí o grau de parentesco desse pessoal aí que tinha nomes tão incríveis e bonitos? Bom, Terá foi o pai de Abraão. Naor foi o avô. Serug, o bisavô. Reu, o trisavô. Peleg, o tetravô. O Eber seria o pentavô. Salá, o hexavô. Arfaxade, muito bom, Arfaxade, seria o heptavô. E Sem seria aí o octavô. E Noé? 9. 9 é o quê? Alguém que é campeão 9 vezes. Enéia campeão. Ele seria o Enéavô. Eu não sei qual que é o grau de parentesco de uma pessoa depois de 9, 10 gerações. Então eu estou comparando aqui com aqueles caras que é campeão de alguma coisa. Ah, o cara é campeão 5 vezes, então ele é pentacampeão. Então vai usar isso para ser pentavô também, tá resolvido. Mas na verdade isso é importante, porque Abraão tinha que chamar Noé de alguma coisa. Ele seria o vô alguma coisa. Mas por que? O que tem a ver Abraão com Noé? Então, porque quando Abraão nasceu, Noé estava vivo. Exatamente, mesmo depois de 11 gerações ele estava vivo. Quando Abraão nasceu, Noé tinha só 892 anos, quase um adolescente, um pré-adolescente aí. E quando finalmente Noé morreu, com 950 anos, Abraão já tinha 58 anos. Então eles viveram juntos aqui na Terra por um bom tempo. Eles se encontraram? Não sabemos, a Bíblia não diz isso, mas é muito provável que sim. O mais engraçado é que quando Abraão ele nasce, a Bíblia só foca na história dele e esquece do resto que estava para trás, como o próprio Noé ou seu filho Sem. Só que esses caras ainda estavam vivos, e muito bem vivos. Tanto que quando Abraão morreu com míseros 175 anos, Sem, o filho de Noé, ainda estava vivo. Depois da morte de Abraão, Sem ainda viveu mais 35 anos. E quando finalmente o Sem morreu, com 600 anos de idade, Isaac, que foi o filho que Abraão teve com 100 anos de idade, já estava com 110 anos. Agora, de todos esses caras aí que viveram antes de Abraão, o último a morrer foi o Eber, que era o pentavô de Abraão, 29 anos depois que Sem morreu e 64 anos depois da morte de Abraão. Agora, imagina só, você tem um vô de quinta geração, vivo, e você morre, mas ele continua vivo. Agora, com todas essas informações, que mais uma vez eu peço que vejam o estudo completo com o cálculo matemático lá no meu blog, temos aí uma data específica, somando-se tudo, 531 anos. Ou seja,
531 anos do início do Novo Mundo após o dilúvio, até a morte do último ancestral, que seria aí o Eber. Ah, mas o título do estudo, o título do vídeo é a cronologia de Noé até Abraão. E eu tenho culpa que Abraão morreu antes do pentavô dele. No vídeo anterior eu mostrei que o cálculo da criação do homem até o momento de Noé entrar na arca foram de 1656 anos. Se somarmos aí com os 531 anos após o dilúvio, temos 2187 anos desde a criação do homem até os tempos de Abraão. É mais tempo do que a vinda de Jesus como homem aqui na Terra até os dias atuais. E para finalizar, lembra que no início eu li o versículo de Gênesis 6, versículo 3, onde Deus começou a limitar o tempo da vida do homem em 120 anos? Pois bem, veja a tabela comparativa da idade dos homens antes do dilúvio e depois do dilúvio. Veja só, Adão ele viveu até 950 anos, Sete viveu 912, Enos 905, Cainã 910, Malael 895, Jared 962, Enoque 365, mas ele só viveu isso porque ele foi arrebatado. Matusalém, o homem que mais viveu na terra, 969 anos, e Lameque, coitado aí, viveu só 777 anos. Depois nós temos Noé, com 950 anos, e Sem viveu 600 anos. Noé e Sem estão em destaque e eu vou explicar para você daqui a pouquinho. Arfaxad viveu 438 anos, Selá 433, Eber 464 anos, Peleg 239, Reu também 239, Serug 230 anos, Naor 148, Terá 205 e finalmente Abraão 175 anos. Observe bem a diferença. O tempo de vida foi diminuindo com o passar do tempo. E os homens não viviam mais tanto tempo depois do dilúvio comparado com aqueles que vieram antes do dilúvio, pois Deus começou a diminuir a expectativa de vida deles. Porém, essa regra valia apenas para aqueles que nasceram depois do dilúvio. Essa regra não valia para quem veio antes, no caso aí, Noé e Sem. Então, olha só que loucura. Imagina nos dias atuais ter pessoas que vivam acima da expectativa. Seriam considerados alienígenas? Deuses? Acredito que não foi diferente naquele período. Pensa bem, Noé e Sem vieram antes do dilúvio, ok? E aí a terra começou a ser repovoada. Porém o pessoal nascia, crescia, envelhecia e morria. E os dois ainda estavam lá bem vivos, bem fortes e saudáveis. Tanto que nos tempos de Abraão existia um homem muito misterioso chamado Melquisedeque, que era o rei de Salém, no qual o próprio Abraão ofereceu-lhe dízimos, deu ofertas para ele. Veja só, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Nota que nesse versículo aqui, Abraão ainda não se chamava Abraão, mas sim Abrão. Abrão significava pai elevado ou pai ilustre. E Abraão significava pai de multidões. Existia aí um grande significado e uma grande importância nos nomes naqueles tempos. Então sempre fique atento aos nomes na Bíblia. Agora, presta atenção. Estamos falando aqui de Abraão. Abraão, cara que recebeu a promessa de Deus, que teve o seu nome trocado para ser o pai das multidões, o primeiro da linhagem dos hebreus, a nação que foi escolhida por Deus. Mesmo assim, praticamente ele prestou continência aí para Melquisedeque e ainda deu dízimo para esse cara. Então, com certeza, ele era uma pessoa muito importante. Muitas teorias apontam que esse Melquisedeque fosse o próprio Sem, filho de Noé, justamente pelo mistério da sua origem, somado com o tempo de vida diferenciado de Noé e de Sem comparado com as demais pessoas. Até porque a Bíblia não dá nenhum detalhe sobre a vida ou história de Melquisedeque. Por isso essa teoria aí. Cê é louco, esse estudo aqui é da hora demais. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. E aguarde aí o nosso próximo vídeo, que será ainda uma outra continuação desse estudo sobre cronologia. E eu vou falar sobre a cronologia de Abraão até Moisés. Vai ser bem bacana e não deixe de assistir. Não deixe de se inscrever aí no canal e dar o seu like. Beleza? Até a próxima. Fui!